Então, a gente vai fazer uma rápida revisão de porcentagem do ponto de vista da teoria e depois alguns exercícios, tá? Resolvidos, para servir de base para exercícios de casa e de classe. Então, a porcentagem é uma comparação com 100. Você vai pegando de 100 em 100. E por que isso? Como eu já disse, o 100 é o primeiro número do nosso sistema numérico que tem 3 algarismos. Portanto, a gente compara com 100. O símbolo da porcentagem, tá? Esse símbolo aqui, né, ó, que significa por 100, tá? Por 100. Então, é uma bodega a 40 refrigerantes, sendo 24 refrigerantes laranja. Qual o percentual de refrigerante laranja que há na... Olha, eu botei foi escola, ó, na bodega, né? Então, galera, o que é que acontece, ó? Entendam bem, ó. Vamos nós. Se no total de 40 refrigerantes, 24 são de laranja, se fosse 100 refrigerantes, quanto é que seria? Então você faz a proporção, tá? E 40, 24 são de laranja. Se fosse 100, quanto ia ser? Você multiplica os extremos pelos meios, tá? Os extremos pelos meios. Neste sentido, ficaremos com 40 vezes a interrogação, né, igual a 24 vezes 100. 24 vezes 100 é 2.400, dividido por 40 dá 60%. Ou seja, 60 em 100 são de laranja. Como eu disse, é a comparação com 100, você tem que entender isso. Tem que colocar o símbolo de porcento no final. Há 600 alunos na escola e 40% moram perto. Quantos alunos moram perto, né? Então, o que é que acontece, ó? Entendam, 40% significa que de cada 100 alunos, 40 moram perto da escola. Isso aqui significa o seguinte, 40% moram perto. De cada 100 alunos, 40 moram perto da escola. Entenderam? Muito importante você absorver isso. De novo, 40% significa que de 100 alunos, 40 moram perto. Então, se de 100, 40 mora perto, 600, quantos moram perto? X, tá? Galera, ó, uma outra maneira de fazer isso aqui, ó, sem ser dessa forma, seria você raciocinar da seguinte maneira, ó. O que é que foi feito aqui? Eu multipliquei o 100 por 6 para dar 600, né? Dá para entender, né? Era 100, ficou 600, porque eu peguei isso aqui e multipliquei por 6. Então, esse aqui também eu vou multiplicar por 6. Esse aqui também eu vou multiplicar por 6, ou seja, 40 vezes 6 dá 240. Outro exemplo, um pai de aluno ganhou 5% de aumento antes da pandemia, mas logo depois, na pandemia, teve uma diminuição de 10%. Aí, como é que ficou o seu salário, né? O percentual aumentou, diminuiu em vista disso? É importante você lembrar que 100% é sempre o total, tá? Uma cisterna está 100% cheia, ela está totalmente cheia. Se ela está com 80% cheia, que ela tem 80% d'água e 20% não tem água. Entenderam? Importante você entender isso. Se uma cisterna está 80% cheia, é porque 80% tem água e 20% não tem, para fechar o 100, entenderam? Então, o que é que acontece? Ele teve um aumento de 5%, então ele ficou com 105%. Por que ele ficou com 105%? Porque o salário total dele é 100%. Mais os 5% que ele teve de aumento ficou com 105%. Entendeu? E não teve uma diminuição de 10%?
Então, o salário total dele seria 100%, né? Como teve a diminuição, ficou 90%. Beleza? Então, vai ser 90% de 105%. Então, 105 vezes sobre 100, multiplicado por 90 sobre 100. E multiplicar ainda por 100. Por que multiplicar ainda por 100? Porque eu quero o percentual. Vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, eu quero o percentual. Então, fica 105 vezes 90, tá? Vezes 100, dividido por 100 vezes 100. Então, o resultado é esse aqui, ó. 945 mil dividido por 10 mil. Aí é só cortar os zeros, tá? E você vai ter, né, um valor de 94,5%. O total era 100%, né? Então ele ficou com 94,5% do salário. Ou seja, ele teve uma diminuição, né, para falar a verdade, de 5,5%. Porque era 100%, ficou com 94,5%. Diminuiu 5,5%, tá? A resposta é essa aqui, ó. Tá? Ó, um par de aluno ganha um salário fixo e outro variável, que é a representação das gorjetas, tá? Essas gorjetas significa 30% do salário dele. E ele dá a mesada do filho dele, do aluno, né? Com as gorjetas. Que essa mesada do aluno significa 8% das gorjetas. Então vai ser 8%, tá? Porque o que ele dá pro filho, tá? Significa 8% das gorjetas. Então vai ser 8% de 35%. E 8% de 35% dá quanto? 8% vezes 35%. Multiplica por 100, tá? Sempre que isso aqui é o percentual. Então, ó, 8 vezes 35, tá? Vezes 100. 8 vezes 35 vezes 100 e dividido por 10 mil, tá? Fazendo as contas, né? Dá 2,8%. Então, o aluno ganha 2,8% do salário total do pai. Compreenderam? Tá? Ele ganha 8% das mesadas, das gorjetas. Tá? A gorjeta é 35% do salário. Então, do salário total, ele ganha 2,8%.